Vamos aqui. Eu não sei se você ouviu, mas eu gosto. Quando canta Eu Te Busco, realmente, como eu tenho sentido isso no meu coração, tem sido uma necessidade do meu espírito, eu gosto. Eu te busco, a Deus, porque eu preciso. Quero mais de Ti, Senhor. Então, que Deus esteja derramando sobre as nossas vidas. Eu creio, e ontem eu estava dizendo isso, eu creio que é o desejo de Deus se fazer cada dia mais conhecido a nós que temos essa ânsia, esse desejo no coração. Eu não consigo crer num cristianismo apático ou num cristão apático das coisas de Deus. Eu tenho uma dificuldade muito grande nessa questão. Eu creio que todo aquele que experimentou um pouco dessa graça maravilhosa, deste amor sublime, não tem como não ficar, eu vou usar a palavra encantado, eu não gosto desse significado, mas ficar encantado por Deus, pelas coisas que Ele fez e por quem Ele é, que é o que nós temos buscado aqui nesses últimos dias, conhecer a pessoa do Altíssimo um pouquinho mais, quem Ele é, essa pessoa maravilhosa que tem se revelado através das Escrituras e se revela de uma forma visível em Cristo Jesus. Então nós estamos aqui por causa dEle, da glória dEle, pelo amor dEle, porque Ele nos elegeu, porque Ele nos convocou para essa reunião, nos chamou, nos capacitou. É toda a glória para Ele. Nós repetimos isso vezes após vezes. É glória, toda a glória, toda a honra, todo louvor, mas é toda mesmo. Toda, total, única e exclusivamente. Apesar de toda a parafernália que nós usamos aqui, se não é a graça de Deus, se não é Deus se revelando a nós estaremos perdidos fatalmente. Então eu glorifico a Deus pela presença dos irmãos, cada um que se dispôs a estar aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós temos tratado aqui do conhecimento de Deus. Eu coloquei o texto ali de Efésios, eu não vou. Tá bom, obrigado. Tá, obrigado. Tá joia. Obrigado, Deus abençoe. Então nós temos aqui para essa semana essa revista. Eu confesso que tenho visto os estudos aqui e o meu coração tem se enchido de alegria. Primeiramente porque o alvo que tem sido apontado aqui é a pessoa de Jesus Cristo. A aula anterior, eu estou aqui meio trêmulo, com medo de até esquecer os nomes, a Igreja de Deus, foi a aula anterior que o irmão pastor ministrou, o povo mais rico do mundo. Eu sei que às vezes, eu vou aqui ser bem metódico, mas às vezes a gente não se sente assim, você não tem que sentir. Não tem que sentir. Não é porque as coisas estão ruins que você não é um salvo em Cristo Jesus. Não é porque as coisas não acontecem do nosso jeito que nós não somos este povo abençoado, né? Até eu estava pensando na minha lição agora, que você sabe quão rico é, e essa riqueza é as bênçãos que nós já temos recebido em Cristo Jesus, que é o que o apóstolo vai falar aí no texto que nós vamos ver daqui a pouco. Irmãos, nós somos abençoadésimos. Mas está doendo um pouco. Olha, eu estou aqui com dor na coluna. Tudo bem, e daí? Isso quer dizer o quê? Que Deus me ama menos? Porque eu estou passando por uma dificuldade? Não. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que o meu corpo vai falir, que esse organismo que eu estou aqui vai falir uma hora, que eu vou para o chão, vou para a vara e não tem erro. Isso é fatal. Mas a realidade em Cristo Jesus, que é o que nós temos tratado aqui, é a realidade de Deus para nossas vidas, é que Deus tem comunicado à humanidade, é que nós somos abençoadésimos. Nós não tínhamos méritos, não temos hoje méritos, eu orava agora há pouco ali, nós não temos méritos ainda. O problema é que quando a gente começa a ouvir de Cristo, e já recebia Cristo, a gente começa a voltar a ser arrogante e dono de si mesmo, e acha que o mérito está em nós, pela salvação, ou por qualquer bênção que o Senhor tem nos dado. Uma família decente, uma família equilibrada, uma família bonita, um emprego decente, né, Luizão?
emprego decente, onde você tem uma remuneração digna. Isso é bênção que o Senhor tem aberto para nós. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso. O problema é que a gente acha que a gente conseguiu. Mas é bom, né, mano? Parece assim. Mas não é. É Deus que tem nos guardado, nos abençoado. Nós não vemos, mas temos que saber. Nós não enxergamos essas coisas, mas temos que saber, porque é assim que se revelam na pessoa de Deus. Então nós estamos passando hoje para a quinta aula da revista Educação Cristã. Perdão, está no primeiro vídeo lá, slide. Revista Educação Cristã, volume 20, essa está na tua mão, né? Na aula anterior falamos das riquezas que Deus tem nos dado. Ainda falamos daqui do apóstolo Paulo, né, que nas suas orações ele não ora por coisas naturais. Isso é enfatizado nessa lição. Ele não ora para que as pessoas tenham bens materiais. Ele não ora para que a igreja seja uma igreja próspera financeira. Ele ora para que a igreja tenha os olhos do coração, né? Tem um termo assim, acho legal. Os olhos do coração dela sejam abertos para a realidade de Deus. Aquilo que Deus está ou já nos deu. Tá certo? É confiar em Deus de toda forma, de todo o coração. Alguém disse assim, que confiar em Deus é o homem lá no barquinho, no meio do mar, sem remo, sem vela. Não tem água para a direita, para a esquerda, para trás, para os lados, e para cima só sobra os céus. E para baixo a água também. Aí confia em Deus? É assim que nós temos que olhar. A nossa fé tem que ser assim. Assisti semana passada lá com o pai, o fé como tomate, como batatas lá, como é que é o fazendeiro de Deus. Eu não consigo, eu choro. Porque eu olho para aquilo lá e falo, Deus, eu preciso da fé assim. Uma convicção como esse homem teve. Se você não assistiu, assista. Eu fico desafiado, vamos dizer assim, a me prostrar perante Deus da mesma forma que aquele homem fez. Entende? Na hora da confusão, quando o mar está pegando fogo e vai queimar a fazenda de todo mundo dos lados. E aquele fogo se alastrando. Num deserto. Não é na época de chuva. Tanto é que ele grita para o ajudante dele, vamos orar para a chuva. Não vai chover, não é época de chuva. E ele, ó Deus, Jesus me ajuda, chove. E a coisa acontece. Por quê? Porque ele merecia? Não, porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E aliás, se fôssemos nós hoje, nós teríamos que dizer, Deus é super multa, super, hiper, ultra, mega, power bom. Jesus não, só afirmou assim, Deus é bom. É Ele que é bom. O problema é que a gente acha que é bonzinho também. Mas, volta, Rafa, pode ir para frente. Pode ir. Acho que parece que eu estou. Mais um. Problemas técnicos, irmão. Só um minutinho, por favor. Eu acho que recebi o que foi que aconteceu. Eu inverti 2 slides aqui. Vamos voltar, pelo menos. Você estava, eu achei. Então, a grande questão. O outro. Que eu inverti 2 slides antes desse, aí voltar para frente. Falo que era mais ou menos comentando da aula passada. A grande questão e a pergunta da lição, eu já vou tentar também, você sabe comigo você já parou para pensar nisso quando você é rico? E aí, pode passar, Rafael. Você se enxerga, se sente, se acha, considera rico ou pobre? Como é que você para pensar nessa questão? Eu não estou aqui. O objetivo das lições, irmãos, é levar a gente a raciocinar a respeito disso. O irmão estava falando aqui, a necessidade da gente usar isso aqui que Deus nos deu. Isso aqui é uma arma poderosíssima. Rafael citou Hitler algum tempo atrás, um homem inteligentíssimo. Nós não podemos negar. Com uma argumentação tremenda. O cara fez um estrago. E eu falo sempre para os meninos, Hitler matou não sei quantas pessoas. Matou nada. Você pega Hitler, ele não está nenhuma vez com a arma na mão. Ele não está atirando em ninguém, nunca atirou. Nunca atirou não, porque eu acho que ele veio de uma guerra, então pode ter sido. Mas você não pega
com a arma na mão. Não tem filmagem dele com a arma na mão. Ele falou. O problema é que ele convenceu. Convenceu uma nação, né, a acreditar na loucura dele. E aí o resultado é trágico. Mas entenda, você tem uma cabeça, um cérebro dentro da cabeça. Nós temos que aprender a olhar para aquilo que Deus tem dito, através do pastor, através das ministrações, através da sua leitura bíblica, do seu momento de paz com Deus, e começar a meditar, que é o que o Salmo 1 diz, não é? Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Não é ficar lá com os pés cruzados, tentando pensar no nada. É não, pensando naquilo que Deus falou. Como é que aquilo se realiza, ou como é que essas expressões que estão na Bíblia se fazem presente na minha vida. Como é que a realidade de Deus se mostra na minha vida. E aí a questão de riqueza, nós só olhamos material. E ontem eu estava falando com os meninos e falei assim, olha, para vocês verem, comentei com o Luiz, comento sempre com o Oswaldo, olha só, o Mauro, nossa igreja é próspera. Os homens que trabalham aqui, Deus tem abençoado de uma forma tremenda. Agora, não cruza o braço não. Não é isso. Deus nunca disse assim, ó, cruza os seus braços que eu vou fazer tudo. Pelo contrário, o que eu vejo é Deus dizendo assim, eu vou abençoar o produto das suas mãos. Você vai trabalhar com as suas mãos, o jaça que está ali, né? Então, eu creio assim, nós temos que começar a pensar naquilo que a Bíblia diz. Como é que ela nos informa? Além, né, fora tudo isso que nós vemos e ouvimos do mundo. Às vezes as coisas que nós ouvimos lá estão contradizendo o que nós temos aqui e nós ainda titubeamos. É chutar tudo aquilo que o mundo diz e ficar com o que Deus diz. Então é uma reflexão, e o escritor coloca isso no final, tá? Você tem visto ou crido, ou gozado, ou aproveitado das riquezas que Deus te deu em Cristo Jesus? Isso é só para você ir pensando. É isso que nós estamos aqui tentando descobrir por esses dias. Uma pena. Essas questões estão totalmente interligadas com a questão do conhecimento de Deus. Eu vou ficar aqui, tá, irmãos? Eu já coloquei aqui porque eu imaginei que não dá para ver ali bem. Segunda questão que eu coloquei ali, que nós não vamos tratar agora, mas nós temos tratado aqui aos poucos. Não adianta dizer assim, às vezes as pessoas perguntam alguma coisa da Bíblia e quer que você faça um resumo em 2 linhas. Existe. Tem coisas aqui que se você for responder em 2 linhas, você tem uma heresia. A maioria delas. Por isso, quando nós perguntamos e falamos daquilo que Deus já revelou através da sua palavra, nós temos que ter muito cuidado, tato, e ser simples de preferência, né? Não querer ficar enfeitando, alguém disse enfeitando o pavão. A Bíblia é linda em si mesmo, porque é a palavra de Deus. A gente não tem que ficar enfeitando o que Deus já disse. Nós temos que ser simples e dizer o que Ele disse. Ponto, acabou. Deus tem para nos revelar de Gênesis, Apocalipse, Jesus Cristo. Essa é a sua riqueza para nós. Agora, para pensar em quem é Jesus Cristo. É Deus ao lado de Deus, tão Deus quanto Deus é Deus. Não precisava vir ao mundo. Não veio porque você é bonito, bonzinho, bacana. Não, Ele veio porque Ele quis. Vontade livre dEle. Expressão única de graça. E aí Ele veio por tua causa, porque te ama. E agora, quer bênção mais tremenda que essa? Não tem. Só que a gente menospreza. E tem gente que menospreza a pessoa de Cristo. Coloca Jesus só como um homem, Jesus só como um termo na oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? Ou em nome de Jesus. Quem é esse Jesus? Eu lembro dos expulsadores de demônio lá, né? Em nome do Jesus que Paulo prega, cara lá, conhece Jesus. E sei quem é Paulo, mas tu, o que é, né? A gente não pode conhecer Jesus só de ouvir falar, não dá mais. Temos que conhecer o Jesus que nos salvou, o Jesus que me salvou. Ele tem que ser autêntico na minha vida, tem que ser concreto na minha vida e na sua, tanto quanto as pessoas que você está vendo aqui, tanto quanto são essas paredes que são atrás das minhas costas aqui, ou esse telhado. Tem que ser concreto em realidade de Deus, na minha e para a tua vida. E as bênçãos, então nós estamos falando aqui de bênçãos espirituais. Como é que elas têm influenciado a tua vida? Você vale realmente a pena procurar, conhecer e aproveitar essas bênçãos? Será que vale a pena, irmãos? Será que vale a pena todo o tempo que você passa debruçado em cima da sua Bíblia, todo o tempo que você passa vindo à igreja,
igreja, todo o tempo que você tem aplicado a oração, a meditação, será que vale a pena? Retórica, tá? Vocês, cada um responda assim. Por fim, eu creio que existe um mundo espiritual e que o que acontece nesse mundo influencia a minha vida, hoje, aqui e agora. Então, eu tenho que me envolver com aquilo que Deus já revelou para a minha vida, para saber até como me precaver. Essas questões estão totalmente interligadas com a questão do conhecimento de Deus. Nós estamos aqui trabalhando o conhecimento de Deus. Pode passar isso aí, irmão. Pode pular isso aí, pode pular. Só pular ele. Esses dois que eu inverti. Interessante, eu inverti porque inverteu aí. Copiei o arquivo errado. Pode passar. Pode passar. Isso aí foi o que nós tratamos semana, o irmão pastor tratou semana passada, doutrina da eleição, tá? Precisamos ter os olhos abertos para a realidade de Deus. Realidade de Deus é aquilo que Ele já revelou aos homens, aquilo que Ele já falou aos homens, através dos profetas, através dos apóstolos e através do seu Filho Jesus Cristo. É isso que nós precisamos conhecer. Pode passar, não. Você sabe quão rico você é? Ou quão rico é? O objetivo dessa lição é descobrir que as nossas riquezas estão em Cristo. É tudo que eu estou falando aqui, o resumo é esse. Nós vamos falar outras coisas, mas o resumo da lição é essa. Esse texto de Colossenses, pode abrir na sua Bíblia, Colossenses 1, do 9 ao 12, eu vou ler para os irmãos bem rapidinho, isso aqui só como introdução. Por essa razão, e ele está falando do amor, do Espírito que os Colossenses têm, nós também, desde o dia que ouvimos deste amor, dessa vida de vocês, não cessamos, Paulo falando, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua ou da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. A tradução é isso mesmo, né, pastor? Entende isso? Assim, que vocês... É interessante, a gente às vezes, algumas coisas me passam, mas Paulo está falando com a igreja. Paulo está falando com pessoas que ouviram de Jesus, está falando com pessoas que já se inclinaram ou deixaram sua vida nas mãos de Jesus, e ele diz assim, eu oro por vocês e eu peço que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, e que em toda a sabedoria e inteligência espiritual, nós temos tratado disso, é isso que nós queremos, que os irmãos sejam firmes e fortes no seu conhecimento da pessoa de Jesus, para que tenha esse conhecimento, essa sabedoria e essa inteligência espiritual. Aí ele vai dizer um para quê lá no 10, para que vocês possam andar ou viver dignamente diante do Senhor, de Deus, agradando a Deus em tudo, frutificando, dando frutos em toda a boa obra, e por fim, crescendo no conhecimento de Deus, que é o que nós estamos sendo trabalhado. Este é só o texto de Colossenses 1, 9 e 12, nem é o texto que nós estamos trabalhando. Né? Em nome de Jesus, vamos dar continuidade. As orações de Paulo são um ponto culminante na sua teologia. Está logo aqui na introdução, tá, irmãos? Que é o que o autor vai falar a respeito da oração de Paulo. Paulo, nos seus escritos, ele coloca sempre, ou geralmente, ele coloca uma oração, uma declaração a Deus de amor, uma declaração de alegria, né? Aquela do Salmo 8 mesmo, né? Clássica, né? Quem nos separará do amor de Deus? Poxa vida, ele fala, ele pensou a respeito daquilo. É Romanos 8, perdão. Perdão, irmãos, eu penso até bem, mas falo muito mal. Romanos 8, desculpe, eu falei Salmos, tá? Salmos do Paulo, bom, ainda não vi, né? Pode ser que na glória a gente veja, mas alguns anos de diferença, né? Poucos anos de diferença ali entre um e outro. Mas Paulo começa glorificando a Deus de uma forma, quem nos separa? Quem vai nos separar do amor de Deus? E aí ele começa a descrever algumas coisas, e a gente, será que tem alguma coisa que pode nos separar deste amor? Né? Não dá, né? Então, as orações de Paulo são culminantes de sua teologia. A oração, e aqui é uma afirmação do escritor, é o índice do seu senso de valor. Os valores de Paulo, assim, para você ter uma noção, você ora quanto ele ora. Se
Darwin falou que ele tem por aquelas coisas, por aquilo que ele está falando, né? Pastor, quer comentar alguma coisa? Não. Você está brigando com esse negócio aí? A oração é o espelho da vida interior. Aí, né? Eu repeti umas 300 vezes aqui na igreja, né, alguns dias atrás, quando o pastor ministrou a respeito de batalha espiritual. No final, eu ouvi tudo aquilo, muito bacana. Mas o que me chamou a atenção é as últimas palavras dele, que a batalha é a própria oração. A batalha espiritual é a própria oração. E aí o escritor aqui, nossa, dizendo assim, ó, o espelho da vida interior é a oração. Como é que é? Oração, ela reflete, a oração reflete o nosso interior. Me assustei. Falei, Jesus, misericórdia. É, por aí. Mas é algo para a gente pensar, tá? Em Efésios 1 ao 14, o irmão apóstolo Paulo nos mostra que somos o povo mais rico do mundo. Nós somos o povo mais rico do mundo. Nós somos o povo. E aí, eu estava pensando hoje de manhã, para você ver. Hoje de manhã. Eu estou lendo isso aí desde faz umas 2, 3 semanas que o irmão me passou. Hoje de manhã, pensando a respeito disso, nós somos tão abençoados. Nós somos o povo mais abençoado da face da terra. É isso que ele está dizendo aqui. Lá em Efésios, que é o texto que nós tratamos, Deus os abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Como é que a gente muda isso? Não muda, irmão, só deixa ali. Deus falou, beleza. Deus, eu quero que isso seja aplicado na minha vida. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Eu lembro que quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, a gente coloca, mas quem resolveu os problemas? A gente coloca a nossa vida na mão de Deus, é seu, ó, minha vida é tua, Senhor. Ah, mas eu tenho que resolver um problema de dinheiro, agora eu vou lá e a minha vida é tua, Senhor. Mas não sei quem está me incomodando, eu vou ter que ir lá conversar. A minha vida é tua, Senhor, agora o problema é seu. Desculpa, essa é a verdade. É chulo falar dessa forma, mas é isso. E Deus sabe que não pegou coisa boa. Deus sabe quem nós somos. Sabe aquele negócio que você só pensa quando você está sozinho? Né? Deus ouviu. Deus sabe. Sabe aquilo que você, quando o irmão pisou no seu pé, ou uma pessoa na rua pisou no seu pé e você, eu sou crente, né? Deus ouviu, irmãos. Não fez, Deus não ficou assim, que incrível, um palavrão novo. Não existe isso para Deus. Entende isso? Então não dá para esconder algumas coisas dele. Nós temos que entender que ele sabe, que é ele interessado em nós. Ele é o maior interessado em nós. Já provou isso em Cristo Jesus. Somos o povo mais abençoado da face da terra. Dá para ver, irmãos? Eu acho que não vai dar, né? É o texto de Efésios 1, do 1 ao 14. Não vamos. Não vai dar. Isso vai complicar um pouquinho mais. Irmãos, eu sei que pelos problemas técnicos, tá? Então, vou só fazer algumas citações. Você pode abrir em Efésios 1 ao 14. Eu quero só citar alguns momentos aqui que eu tentei chamar a atenção, tentei organizar para que a gente pudesse ver o que o texto realmente está falando, de que o texto, o autor está tratando. Ele já está tratando desse texto desde a lição anterior, se eu não estou enganado. Ali no verso 2, a parte B do versículo, o versículo 2 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Meu pastor diz assim, toda é toda e nenhuma, como é que é? Tudo é tudo e não exclui nada. Eu acho que todas também vai pelo mesmo caminho, tá? Certo? Se é todas, não tem que te falta no âmbito espiritual. Pode você achar que falta $1 milhão na sua conta, na minha falta, né? Mas entenda, no âmbito espiritual, no âmbito
relacionamento com Deus, tudo já foi entregue aos que creem em Jesus Cristo. Certo? Então, ele abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais, em Cristo. Lá no verso 9, é interessante porque descobrimos o mistério da sua vontade, da vontade de Deus, segundo a boa vontade que ele propuser em si mesmo. A relação desse texto com Deus diz assim, Paulo vai falar muitas coisas ali, principalmente a questão de nos abençoar, mas ele diz assim, Deus fez isso por vontade própria. Ele fez isso porque quis abençoar cada um de nós, tá certo? Ele deixa muito claro, ele vai falar muitas vezes isso. Lá no 2 de novo, ele diz assim, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo, em que também vocês estão. E agora eu digo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da glória de Deus. Certo? Deus realizou isso para a sua própria satisfação. Deus não é egocêntrico. Como é que é? Anfangatei? Deus não está lá, eu preciso que você me adore, eu preciso que você me ame, eu preciso que você me você tem que me... Deus não está fazendo isso, irmãos. A ação toda de demonstração de amor partiu dele. Toda a ação foi dele para nós. E toda a bênção espiritual está em Cristo revelada e em Deus já entregue para nós em Cristo. Tá certo? Deus não é egocêntrico. Deus não está preocupado em satisfação do seu orgulho. Ele não tem isso para si. Ele demonstra o seu amor em tudo que ele fez já por nós. Mas agora o irmão apóstolo Paulo pede para Deus abrir o nosso entendimento para sabermos quão rico nós somos. Aí do 15 ao 23, do texto de Efésios. Amém? Vou ler aqui para os irmãos assim, bem rapidinho, do 15 ao 23. Por isso ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, no conhecimento de Deus, Ele vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, você saiba qual seja a esperança da sua vocação de Deus, e quais as riquezas da glória da sua herança, a herança de Deus nos santos, e qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita. Deus pôs Jesus à sua direita, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu Jesus Cristo como cabeça da igreja que é o corpo dele, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Eu já li esse texto umas 300 vezes, para mais. Cada vez que eu leio, parece que fica maior a intensidade de todas essas palavras. Mas o relatório Deus fez para a glória, louvor e honra dele. Para que você entenda isso, Deus te ama de uma forma tremenda e fez tudo porque te ama. Certo? Ele não ficou cansado em dado momento porque usou o seu poder. Não. Também não diminuiu o seu poder por usar nessa realização que ele fez da salvação.
salvação do homem e na entrega de toda sorte de bênção espiritual para a sua vida e para a minha vida. Em suas orações na prisão, Paulo menciona as bênçãos que ele deseja que os crentes conheçam. Ali é citado Efésios 1:15, do 15 ao 23, o texto que nós lemos, o 3 de Efésios 3, 14 ao 21, Filipenses 1, do 9 ao 11, e Colossenses 1, do 9 ao 12, que foi, Colossenses foi o texto que eu abri este culto, tá? Este momento. Então Paulo está sempre orando para os irmãos, mas para que eu e você também hoje entendamos aquilo que Deus já deu, aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus já nos outorgou em Cristo Jesus, para que nós entendamos isso. Somos o povo mais rico da face da terra, não por causa do dinheiro, mas por causa da pessoa que habita em nós, da pessoa que morreu na cruz, do nosso dono, Jesus Cristo. Em nenhuma dessas orações de Paulo, ele pede bênçãos materiais. Paulo não pede o que não temos. Está na revista, mas eu estou repassando. Então, o pastor enfatizou isso aqui. Não é questão que Deus não quer te abençoar financeiramente e materialmente. Não é isso. É que primeiro, Ele quer que você vá para o céu. Ele quer que eu vá para o céu. Que eu me relacione com Ele. As bênçãos materiais acompanham a nossa satisfação espiritual, o nosso coração tranquilo na presença do Senhor, e as coisas vão a reboque. Natural. Nosso problema é se satisfazer em Deus, nos satisfazermos em Deus, né? Paulo pede que Deus abra os olhos do nosso coração para sabermos o que já temos. Amém? Discernimento espiritual, que é a primeira coisa que ele pede no versículo 17, o espírito de discernimento espiritual, que vai falar sobre isso aqui, começa na página 18, discernimento espiritual, e aí fala do espírito de sabedoria, no verso 1, 17 de Efésios. Paulo pediu que, deixa eu falar uma coisa aqui, eu creio que esteja certo, o pastor vai me corrigir se eu estiver errado. Mas quando Paulo fala de espírito de sabedoria e o outro espírito de revelação, Paulo não está dizendo assim que vocês recebam um outro espírito além do Espírito Santo, tá certo? Eu não creio nisso, não é isso, mas é uma obra do Espírito Santo realizada em nós. Ele usa o termo aqui, espírito, pastor me socorre, ele usa o termo espírito como uma forma de leitura do que ele está querendo dizer, falando de coisas espirituais, tá certo? Rafa, é isso mesmo, né? Então não está falando de outro espírito, tá? Senão nós vamos criar aqui uma... É um dom, né? Seria um dom. Eu diria que é uma capacitação de Deus. Às vezes assim, é que nossa mente, quando nós vamos estar tão impregnada pelas coisas que os olhos veem e os ouvidos ouvem, naturais, que nós precisamos realmente que Deus abra um canal ou feche, né? Estou lembrando de Jó de novo, irmãos. Eu não consigo sair dele. Por quê? Jó tinha um tudo, não tinha, era um homem abençoado, não era? O que faltava então? E até o texto começa dizendo que Jó era justo. Mas eu oro assim, toda vez que eu vejo Deus falando que Jó era justo, eu vejo assim, Deus dizendo, eu vou tornar esse homem justo. Esse homem vai ser justo por minha causa. Não é em si, porque ele é bonzinho. Não tem nada a ver com isso. Mas olha só, tudo aquilo que ele tem é arrancado. O cara sofre 41 capítulos mais ou menos. Você pode olhar sua Bíblia depois. Eu acho que é lá no 42, se eu não estiver enganado, que ele vai dizer, olha, agora meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir. E é isso que Deus não quer e não precisa. Nós não podemos conhecer Jesus pela experiência dos outros. O fulano lá, ele ora e as coisas acontecem. Poxa, que bênção. Deus continua usando ele. Deus também quer. Por que não? Por que não? Qual que é o problema?
Mas por que ele é usado para cura? Por que você não? Toda sorte de bênção espiritual foi derramada. Por que não se manifesta? Nós somos o problema ainda. Nós somos o problema ainda. Então o pedido de Paulo é assim, que Deus abra ou dê esse espírito de sabedoria para você, para mim, para cada um dos irmãos. Deus, ele orava para que isso acontecesse com a igreja de Éfeso. Para a igreja dos Efésios. E eu creio que nós temos que orar pedindo também a Deus, para nós aqui, cada vez mais, dá esse espírito de sabedoria para a gente aqui. Não para que nós sejamos os mais especiais, mais bonitos, mais legais, ou melhor que alguém, mas para que nós saibamos aquilo que o Senhor já tem nos revelado, tem nos dado, tem nos abençoado, tem nos conformado, para que quando a gente abrir a boca, mesmo que seja para debater com alguém a respeito das questões bíblicas, seja com uma claridade da vida de Deus, não com aquilo que é simplesmente eu estudei, não só com aquilo que eu li do fulano de tal falou que é isso. Não, pela minha experiência. Sabedoria é aliada à experiência. Não é só, pastor, eu estava ministrando isso aqui domingo, se eu estou enganado agora. É conhecimento aliado à experiência. Eu sei, Deus, eu sei muita coisa aqui. Desculpa, arrogância. Muita coisa que eu já li aqui. Eu sei, assim, aqui. Mas isso tem que se tornar vida, minha vida, para se tornar sabedoria. É quando eu ponho em prática aquilo que Deus já falou, já mostrou, já adiantou. É quando eu luto contra as vontades da minha carne. É quando eu choro e clamo, Deus, eu não me aguento. Eu sou nojento, asqueroso. Eu quero brigar, bater, eu quero chutar a canela de alguém. Mas Deus, eu sei que não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu ame essas pessoas. Entende? Sabe qual é a pior coisa quando você vai evangelizar alguém? É que o cara chega, a pessoa chega assim num dado momento e fala assim, mas aquele fulano lá, aquele colega seu. Aí a hora que eu abro a boca, eu falo assim, é o seguinte, salvação é coisa pessoal. Eu não estou dizendo que todo mundo está dentro da igreja e vai para os céus. Eu estou dizendo que a Bíblia afirma que só a Escritura, né? Só a Escritura. Joga a responsabilidade para Deus. Não tem que ficar dizendo, mas é que um monte de aqui. Rapaz, eu diria assim, dentro da minha igreja tem um monte de gente ruim. Você não sabe, não vai lá não, pô. Mas vai lá, vamos lá comigo lá para fazer uma visita. Mas não vai lá não, por sua vontade não. O povo é doido. Cada vez mais doido. Tem que ficar doido mesmo. Doido para as coisas naturais. Paulo, em Coríntios 5:13, se eu não estou enganado, ele diz assim, enlouquecemos para Deus. Certo? E a gente tem que parar de querer ser racional demais e certinho demais. A gente tem que ser certinho para Deus. Não para que as pessoas vejam. A gente tem medo que as pessoas aí fora descubram os nossos erros, né? A gente se esconde, não, olha, a pessoa não vai ver. Deus está olhando para o coração, para o entendimento. Pega o Salmo 139, dá uma olhada lá, você vai ver que complicado. Tá, Espírito de sabedoria. O escritor diz assim, eu te odeio, de novo, não. A mente natural tem um D ali, mas desculpa. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Você por si mesmo não chegaria à conclusão que Jesus Cristo é seu Senhor, que você precisa de Jesus Cristo, que sem Jesus Cristo você vai para o inferno, ou iria, né? Que sem Jesus Cristo o homem na terra vai para o inferno. Nós não chegaremos a essa conclusão. O que é que o Espírito Santo faz? Ele veio ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem trabalhado na minha e na tua vida. Eu glorifico a Deus por isso. É bênção do divino. Se não é Deus me convencendo, irmãos do céu, misericórdia. Eu sei o atrapalhado que eu era, eu me conheço. Eu olho para Deus e falo assim, Deus, que bronca que o Senhor pegou na mão. Me conhece, irmãos. Me conheço. Mas eu glorifico a Deus porque Deus é maravilhoso. E essa palavra só tem sentido quando a gente olha para Ele. Maravilhoso é Deus. Ele é maravilhoso. Somos como Geazi. Eu estava esses dias tentando lembrar que a jornada. De quem que Geazi? Qual que era o profeta que andava com ele? Me conta qual que era? Eliseu?
tá certo aí. Demorei quase 2 horas. Mas Geazi, naquele momento, o profeta estava cercado por um batalhão de soldados. E Geazi, que era o ajudante do profeta, ele falou: e agora? Estamos ralados, estamos detonados, acabou. E aí o profeta fala assim: Deus, desvenda os olhos desse guri. E aí Deus abre os olhos de Geazi. Geazi vê que por trás deste exército tinha um exército muito mais numeroso, poderoso, que era o exército de Deus. E é o que eu digo para os irmãos, é que a gente não tem noção do que acontece na nossa vida no mundo, no âmbito espiritual. O quanto de coisa ruim aconteceria se Deus não estivesse protegendo, guardando, abençoando, onde quer que nós está. E eu de novo, eu olho aqui para o Oswaldo. O Oswaldo viaja praticamente o estado do Paraná inteiro nessas estradas aí. Eu creio que assim por dia deve ter uns 3, 4 capotados, bagunçados, se arrebentados no meio da estrada. E ele passa, irmãos. Ele passa porque é um motorista bom. Não, ele é um motorista bom também. Sim, Deus tem dado essa qualidade para ele. Irmãos, deixa eu dizer aqui, alguém estava comentando alguma coisa semana passada e eu lembrei disso. Eu sei que uma vez aqui em Londrina, tem uns doidos aqui que vocês tomam muito cuidado, você que anda aqui em Londrina de carro. Eu acho que eu estava na G9, estava subindo, começando a subir, saindo ali do Igapó, começando a subir. Um maluco entrou na minha frente, eu não vi da onde ele veio, mas a impressão que eu tive quando ele estava aqui, que fez assim nele, porque senão tinha batido. Palavra de honra, a impressão que eu tive, a minha visão foi que ele foi jogado para o lado, para mim não bater nele. Entendi, eu não estava correndo, mas ele estava. Negócio bom, mas é aquilo que Deus faz para nós, por isso que eu digo, tem coisas que nós não estamos nem vendo, mas Deus já fez pela gente, tá certo? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, conforme aquilo que a palavra já tem dito, que Deus enxerga as coisas. Isso, sabedoria, é a forma de nós observarmos a vida, é ver as coisas como Deus a vê, tá certo? Qual é o ângulo de vida certo? Ângulo de vista certo para a realidade. É o que você acha, pensa ou sabe. Não, é o que Deus disse. É aquilo que Deus mostrou. Isso é verdade. Por isso que eu digo, a gente tem que olhar para aquilo que Deus já revelou para a gente e falar assim: é isso, acabou. O vizinho chega e fala: não, você está errado. Problema seu. Eu creio que isso aqui está certo. Eu sei que isso aqui está certo. E eu morro porque isso aqui está certo para a minha vida. Pronto, acabou. A Escritura está certa, Deus está certo. Ele revelou para a gente. E o segundo termo que o Paulo usa é o Espírito de revelação. Como eu disse, não é um outro Espírito. É que Deus use, através do Espírito Santo, nos revela algumas coisas. A vontade de Deus para nossas vidas. Somente o Espírito Santo de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para entendermos as riquezas de Deus. Vocês já repararam que quando a gente começa a falar das coisas espirituais, não tem como ficar meio poético? Fica bonito, né? Abrir as cortinas da nossa alma. Olha só, cortinas da alma, né? Mas é bonito, é isso mesmo. Descortinar os nossos olhos, os olhos do nosso coração. O coração tem olho, irmão? Eu fico imaginando isso, como é que tem o olho no coração, mas tem percepção. Não apenas do coração, mas do entendimento. Nós temos percepção. E não vem me dizer que isso aí vem do intelecto, só do cérebro, que bobagem, hein? Tem percepção. Então que essa percepção nossa seja aperfeiçoada pelo poder de Deus, pela essa revelação de Deus através do Espírito Santo, é o que Paulo está dizendo. Aí o escritor nosso aqui, ele falou de um tal de Rockefeller. Esse John Rockefeller eu confesso que eu não conheço. É o Rockefeller mesmo que não fala? Não é dos Rockefeller Rothschilds, não é? Ah, tá. Olha lá. Ele é um dos mandatários, a família é um dos mandatários do mundo. Achei que fosse desse grupo aí da Nova Ordem Mundial. Mas o homem tinha um tudo. Tinha riquezas. E entra em paranoia, né? O cara fica preocupado em perder o que tem. Aí, ó, o cara, o texto nosso aqui, na página 18, meu Deus, isso aí está quase no 18. Vivia de bolacha, de água e sal e tomando leite, preocupado com as riquezas. Chegou a perder o sono.
Sabe quando é que ele se liberta dessa desgraça? Quando ele começa a dar as coisas, fazer benfeitorias, ajudar as pessoas. Aí ele começa a se sentir realizado. Irmão, se existe uma coisa que nos realiza, é isso. Porque nós sabemos que estamos fazendo certo. Até pessoas naturais, elas sabem que se fizer boa ação, elas estão fazendo bem. E elas se sentem bem, porque isso é o querer de Deus. Tá certo? Então, muito natural, né? Conhecimento pleno de Deus é o ponto 2 aí da nossa revista. Conhecimento pleno de Deus. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus. Outra, bem diferente, é conhecer a Deus. E eu gostei disso muito. Posso saber muito sobre Bíblia, posso ser um detonador. Nós temos muitos teólogos, né, conhecedores de capa a capa das Escrituras, sabe sobre filosofia, sobre um monte de coisa, dias aí. Mas isso não quer dizer que ele tenha conhecimento de Deus, da pessoa de Deus. Conhecer a palavra não quer dizer necessariamente conhecer o Criador. Nós usávamos aqui muito, e agora parou um pouco, mas nós usávamos assim: vamos nos pôr de pé em reverência à palavra de Deus. Não, vamos nos pôr de pé em reverência ao Deus que é presente. Entende? É claro que estou dizendo que tem que desrespeitar as Escrituras. Não, mas é porque estamos falando de Deus presente. É da presença dele que nós estamos. Tá? O ateu diz que não há Deus para se conhecer. O agnóstico diz que se há Deus, ele não pode ser conhecido. Tá certo? Então o ateu e o agnóstico têm essa visão. Mas Paulo encontrou Deus na pessoa de Jesus e entende que o homem não pode conhecer nem a si mesmo sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Não é possível para nós conhecermos a si mesmo, a nós mesmos, sem aquilo que Deus fala de nós. Quando eu comecei a ler Isaías 6 ali, que vai falar das feridas, da planta dos pés, aqui da cabeça até as plantas dos pés, eu falei: Deus, eu não sou assim. É 1, né? Não 6 não, perdão. 1:6. Né? Quando Isaías fala aquilo, e eu comecei a questionar o texto, falei: não pode ser, isso é exagero. Não sou assim não, eu era bonzinho, eu já ajudava as pessoas. Deus, eu não sou tão sujo assim, não estou tão estragado. Até Deus começar a mostrar e tratar a gente, né? Aí Deus começa a mostrar para você o quanto você é bonzinho. Aí eu comecei a falar: Deus, me ajuda, muda, que eu não quero ser assim não, tá? Segunda questão que vai tratar aí: conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna, tá certo? Conhecer a Deus é a essência, como eu posso dizer isso, essência? É o centro da vida eterna. Quer vida eterna? Busca Deus. Por isso que eu digo, irmãos, eu não consigo ver vida cristã apática de Deus. Eu não consigo ver um cristão que cruza os braços. Vou para o céu. Não consigo ver isso. Não é possível. Conhecimento de Deus, por mais que nós tenhamos o desejo e a vontade de querer esgotá-lo, isso é impossível. Isso é impossível, não tem como, não vai dar. A nossa existência é se juntar à idade de todos nós aqui, conhecer a Deus em período de tempo, estudando Bíblia, passando em oração. Isso ainda não chega a um bilionésimo de um nada de conhecimento de Deus. Por isso que eu digo, eu ainda insisto em vir aqui e ministrar a igreja, não porque eu tenho alguma coisa para dizer para a igreja. Eu já falo para a Gilmar, eu falo assim: não tenho nada para dizer para os irmãos. Eu não tenho mais o que dizer para vocês, que vocês não saibam. Não tenho. O que eu insisto em vir aqui é porque eu creio que a realidade de Deus vai se manifestar cada dia mais na minha vida e através da minha vida para os irmãos. Por isso eu insisto em vir aqui. Se não, irmãos, eu estava acomodado em casa, no meu sofá, é muito mais tranquilo, é muito mais cômodo. Não teria que gastar tempo lendo, estudando, aprendendo. Então, conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Pessoal
Por isso que não é transferível, não dá para ser por carta, como é que é? Vou dar uma declaração ali que agora a responsabilidade da minha salvação é Paulo, se vira. Não vai dar, é pessoal, é intransferível, não dá para ser salvo por outro. E o texto de João aí 13, 17, 3 diz assim, ó: a vida eterna é esta, que te conheço, a ti só, conheçam a ti só e único, né? Só e único, por único Deus e ainda verdadeiro. Às vezes não é exagero, né, irmão? É que a gente precisa de palavras para tentar dar a dimensão que estamos falando. Conheçam a ti, Deus, somente, por único, Deus e verdadeiro. No mesmo texto, tentando para você ter uma dimensão do que ele está falando, ou tentar dimensionar mesmo, dar um tamanho para isso. E a Jesus Cristo aqui enviasse. Então a vida eterna, a salvação, é pessoalmente, é conhecer a Deus, buscar conhecer e conhecer cada dia mais. Conhecer a Deus progressivamente. Hoje eu conheço um pouquinho mais que ontem, amanhã eu conheço um pouquinho mais que hoje. Eu dizer para minha esposa assim, ó: quando é que você me ama? Eu te amo hoje mais que ontem, menos que amanhã. E ela falava: não entendi, só entendo menos que amanhã. Conhecer a Deus é isso. Hoje eu conheço Deus um pouquinho mais que ontem, mas é menos do que eu espero conhecer amanhã. Amanhã eu quero conhecer um pouquinho mais. Se eu acordar, o Senhor me der vida, eu creio que isso é possível. Eu creio que isso é possível. Eu creio que é possível ser como esses homens do primeiro século que morreram por causa dessa declaração que eles faziam da pessoa de Jesus, do amor de Jesus, de quem era Jesus, da salvação que é em Jesus. Oséias 6,3 vai dizer assim, ó: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, conhecer a Deus progressivamente, um pouquinho mais a cada dia, é santificação. É chegar-se mais perto de Deus. É mais perto de Deus, mais longe do pecado. Mais perto de Deus, mais longe do pecado. E o oposto é verdade. Mais perto, longe de Deus, mais perto do pecado. Mais longe de Deus, mais perto do pecado. Conhecer a Deus perfeitamente, eu vou ter que parar por aqui, é glorificação. Pastor, quer falar alguma coisa sobre essa palavra? Amém? Eu peguei um texto de só um minutinho. O escritor, ele nos dá o texto de 1 Coríntios 13, do 9 ao 12. Diz assim o texto: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier aquele ou o que é perfeito, então o que é em parte, aquilo que nós conhecemos um pouco, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com todas as coisas de menino. O que agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como Deus me conhece. Eu vou conhecer a Deus face a face, a pessoa de Jesus face a face. Eu o conhecerei como Ele me conhece, não tanto quanto, mas como Ele me conhece, tá certo? Isso será no período da glorificação. Eu tirei um textinho aqui do Dr. Wayne Gruden, ele é um batista, tem uma teologia bacana, a respeito da palavra glorificação. Diz assim, ó: quando Cristo nos redimiu, Ele nos redimiu, não nos redimiu, quando Cristo nos redimiu, Ele não redimiu apenas nosso espírito ou a alma. Ele nos redimiu como pessoas completas, e isso inclui a redenção de nosso corpo. Portanto, a aplicação da obra redentora de Cristo a nós não será completa até que nosso corpo seja inteiramente liberto dos efeitos da queda e trazido ao estado de perfeição para o qual Deus o criou. De fato, a redenção de nosso corpo ocorrerá somente quando Cristo retornar e ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas no tempo presente, Paulo diz que esperamos pela redenção do nosso corpo. E então acrescenta: pois nessa esperança somos salvos. Glorificação é quando o Senhor voltar, certo? E restabelecer a nossa existência na presença de Deus. Isso fica claro? Quando a gente tiver um novo corpo, né? Oi? O corpo que ele disse é glorificado. Isso, corpo glorificado, um corpo que suporta, vamos dizer assim, ou
Eu vou parar por aqui, me perdoem. Eu estou com um problema sério, eu não sei falar. Eu vou passar a palavra para o irmão Vanderlei. E em outra oportunidade a gente dá continuidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, então, está aí a palavra do Senhor, dita, ministrada aos nossos corações. Que nós possamos conhecer mesmo Deus mais e mais. Essa última sentença que o irmão Israel estava falando aqui, o escritor, na sua revista, e, claro, não deu tempo do Israel colocar mais ou menos como ele estava colocando aqui, mas é interessante que ele está falando do conhecimento e ele faz uma progressão. Se os irmãos entenderem aí, essa palavra glorificação, ele está colocando glorificação dentro de um determinado contexto. Se você pegar lá na página 19, o primeiro parágrafo da página 19, quem está com a revistinha vai ver. Ele fala: o conhecimento de Deus é a própria essência da vida. Primeira situação, conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Então, quando nós conhecemos a Deus pessoalmente, somos salvos, que é o que o irmão Israel colocou. Segundo, está progredindo, Você conhece a Deus pessoalmente, é salvo. Porque você não tem como ser santo antes de ser salvo, não é? Então, conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Conhecer a Deus progressivamente, hoje, mais do que ontem, amanhã, mais do que hoje, é santificação. Então, eu vou conhecer a Deus, vou me relacionando com Deus e vou me santificando na presença de Deus, que é o que Israel disse. E por fim, conhecer a Deus perfeitamente. Alguém conhece Deus perfeitamente aqui na Terra? É possível? É possível eu e você conhecermos perfeitamente Deus? Não. É impossível por quê? Porque Deus é falível? Não. É impossível porque nós somos falíveis. É impossível porque nós somos pecadores. Então nós só conheceremos Deus perfeitamente lá na glória. Por isso, o terceiro aspecto da evolução aqui do autor é na glorificação ou lá na glória. E aí com um corpo perfeito, mas especialmente pensando na mente, se é que a gente pode usar essa palavra lá no céu, mas uma mente que seja perfeitamente conhecível e conhecedora de Deus. Amém? Mas o Israel trouxe aqui para a gente essa palavra de Deus e espero que a gente tenha continuidade para terminar também esses temas aí que faltaram, É muito pouco tempo, irmãos. O Israel sofre aqui, mas não é só ele não. É pouco tempo para muita coisa para passar. Bem, mas é por isso que é bom, irmão, cada um ter a revista, porque tem oportunidade de em casa, analisar melhor, se interpretar melhor em casa. E até para poder dialogar. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação, alguma contribuição a fazer? Israel está aqui, por enquanto ele já fala. Irmão Sebastião, pode fazer? Aqui a colocação é quando o autor fala do Espírito de revelação, aí nós entendemos que é porção do mesmo Espírito, porque os dons é variado, mas o Espírito é o mesmo. Então é Espírito Santo de Deus, o único Espírito Santo de Deus. É uma capacitação de Deus, Vinda do Espírito Santo. Não é um Espírito à parte. Inclusive no texto original da Bíblia, você vai ver que esse Espírito, o Haios, ele não é o Espírito na verdade, não é o Espírito Santo no sentido do E maiúsculo. Ele é porção do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse concedendo uma determinada porção para que naquele momento você tenha o Espírito de revelação. Como também acontece, nós não tivemos oportunidade por falta de tempo, e também por ser um tema bastante polêmico, mas também como acontece com aqueles irmãos ou irmãs que têm o dom de cura. As pessoas que têm o dom de cura, elas recebem essa porção, que é um dom de Deus, ela recebe essa porção em momento oportuno, em momento específico, e assim realiza a cura, não ela, mas Deus, através dela. Então veja, é uma porção. Por quê? Por que é assim, pastor? E por que a pessoa não tem esse dom 24 horas por dia? Não tem. Porque se tivesse, por exemplo, a pessoa iria lá no hospital do câncer e sairia curando todo mundo. Acabava a doença do mundo. Então Deus consegue no momento oportuno, no momento que Ele quer, para curar quem Ele quer, através da vida daquela pessoa. Por isso que são dons de manifestação. Lembra que nós estudamos lá dons de motivação? É diferente. Esse é dom de manifestação. E Deus usa em momentos oportunos. Por que Deus usa em momentos oportunos? Lá no
Porque a igreja estava se estabelecendo. A igreja estava se iniciando. Lá na China, por exemplo, se os irmãos pegarem as literaturas, a igreja, quando começou a se estabelecer na década de 70, 80 e 90, havia curas demais. As pessoas eram curadas, os pastores chegavam, até ressuscitavam pessoas para a honra e a glória do Senhor. Mas por quê? Com um objetivo: para que as pessoas pudessem ver o poder de Deus. Aí esses mesmos pastores que faziam todos esses milagres, claro, ungido e usados por Deus, entrevistado agora na revista Eclésia, é uma revista cristã que nós temos, começaram a perguntar para eles por que não acontece mais o que acontecia na década de 70, 80 e 90. E eles disseram o seguinte: olha, agora a China, nós já temos sei lá quantos, eles não podem ser cristãos lá ainda, tá? Cristãos não podem subsistir na China, mas já tem sei lá quantos milhões, Mais de 100. é muitos cristãos. Então, qual que é a experiência? Qual que é a fala desse pastor? Olha, hoje não é mais necessário que aconteça aquele tipo de manifestação que aconteceu, mas quando Deus quiser fazer, Ele vai continuar fazendo. Amém? Então, esse espírito que se trata tanto de revelação quanto de sabedoria, o irmão citou acertadamente. É um espírito que Deus coloca, né, em momento oportuno. E agora é diferente da sabedoria que nós falávamos no domingo passado. O que é a sabedoria que nós falávamos no domingo passado? Israel citou aqui. É diferente em um aspecto amplo. Por quê? Porque a sabedoria que vem de Deus é algo construído dia a dia. Nós vamos construindo, nós vamos exercitando na presença do Senhor. Esse espírito de revelação é um espírito concedido em momento oportuno. Amém? Eu ia falar aqui a respeito da pergunta que você fez, se nós podemos conhecer perfeitamente Deus aqui nessa vida, né? É óbvio que não. Mas nós podemos conhecê-lo à medida daquilo que Ele quer se revelar a nós, né? Agora, só antes do nome de conhecer perfeitamente ou exaustivamente? Não, perfeitamente. Perfeitamente. Por isso que eu pergunto assim, perfeitamente quer dizer como? Não é como ele é, Em toda a sua essência. Mas não é não, aí que tá. Exaustivamente, por isso que eu estou perguntando. Então, mas o grande problema que eu queria citar aqui, irmãos, é que, infelizmente, nem sempre há no crente o interesse de conhecê-lo à medida que ele quer se revelar a nós. E por não haver interesse, não há essa busca. Deus, Ele se revela, Ele se mostra a nós à medida que nós o buscamos, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz Jeremias. Né? Então o grande problema é esse, que a maioria dos crentes não se interessa, por não se interessar não há essa busca. Meu irmão, mas eu acredito que há pessoas que conhecem a Deus perfeitamente aqui mesmo. À medida que Ele quer se revelar a nós, tudo que Ele quer se revelar. Do jeito que Deus quiser, mas Ele pode chegar lá assim. Aqui nós temos nós dois. temos aqui. Por isso, nessa fala do irmão Vanderlei, nós temos, na verdade, um problema semântico. O que é semântico? O hermenêutico, melhor dizendo, de interpretação. Significado da palavra. Porque senão a gente vai bater num significado que daí a gente vai fugir do significado real. Perfeitamente, que o apóstolo Paulo vai dizer, é um perfeito sem mácula. Então, integralmente. Essa perfeição nós não temos aqui, somos falíveis, inclusive intelectualmente dizendo. É impossível. O que o irmão Sebastião falou, que colabora com o que o irmão Vanderlei está falando, não são coisas distintas. Deus se dá a conhecer. Então, olha o problema, nós não conseguimos conhecer Ele perfeitamente. Mas dentro do que Ele se dá a conhecer, se manifesta a nós, nós podemos conhecer, entre aspas, vamos colocar um perfeitamente, tá? Minúsculo. Dentro do que Ele se dá a conhecer. Porém, mesmo dentro do que Ele se dá a conhecer, nós não buscamos. E ainda assim, porque somos limitados demais. Então pega esse perfeitamente minúsculo, em detrimento do perfeitamente maiúsculo, lá no céu da glória. Dentro desse perfeitamente minúsculo nós não conseguimos conhecer. Por falha nossa. O apóstolo Paulo já fala, né? Porque aí veremos face a face. Aí vamos conhecer. É como se você, sabe quando você está no banheiro? A ilustração que eu vejo do apóstolo Paulo dando é mais ou menos assim, sabe quando você está no banheiro? Especialmente o banheiro assim, da casa da gente, que é bem pequenininho, né? Então ali você está no banheiro e está tomando banho. Aí você terminou o banho e vai fazer a barba no espelho. E aí você vai olhar no espelho e não está tudo embaçado. É assim que nós vemos Deus ainda. Porque nós não temos ainda essa plenitude. Né? Agora, quando nós chegarmos
glória, aí a coisa vai ser diferente, vai ser desembaçado, vai ser desacortinado, tá? A gente possa ver plenamente. Agora imagine você, vendo ainda embaçado, nós podemos conhecer tanto Deus, mas com tanta profundidade, com tanta beleza da sua glória, com tudo que Ele é e tem para nós, e ainda assim nós nos limitamos a um pouquinho, um pouco, né? Acho que o irmão Jarvis. Obviamente que é a questão de conhecer, de repente, o crente, nós como cristãos, queremos conhecer Deus misticamente. E isso, de repente, nós não temos essas revelações místicas, né? Então acaba afastando a gente desse conhecimento comum que nós já temos de Deus. Então acho que temos que crescer nesse conhecimento de Deus, nessa busca de Deus, não misticamente. É lógico que Deus se revela misticamente, através de cura, milagres, mas não correr atrás dessa busca. Acho que isso impede a gente ter essa comunhão mais com Deus do que... E essa é uma grande verdade, né? O problema nosso, da grande maioria de nós, e de algumas denominações em especial, é que o conhecer está ligado a um, não diria um misticismo, mas essa palavra mística. A palavra mística, uma coisa é o misticismo, e outra coisa é a mística. A mística todos nós temos, todas as igrejas têm. O que é a mística, irmãos? Ajuda eu, rapidinho, daqui a pouco eu termino. O que é mística? O que é o elemento místico que a gente pratica no culto? O culto é místico. Porque nós acreditamos que existe um Espírito real, Deus, o Espírito Santo, isso é místico. Todo segundo domingo do mês, à noite, a gente pratica o quê? A Santa Ceia, que nós batistas chamamos Ceia do Senhor, né? Isso é algo místico, é claro que a gente faz em memória de Cristo, mas é algo místico. Porém, o que o Jair está falando faz sentido, por quê? Porque se a gente for ficar pensando só nessa mística que Deus tem que revelar, veja bem, o apóstolo Paulo nos incentiva a buscarmos a Deus, com razão, entendimento. Sabe quando ele vai falar de uma coisa mística que acontece? Quando ele fala o seguinte, olha, irmãos, vocês estão falando em línguas estranhas aí na igreja? Amém, aleluia, glória a Deus 3 vezes. Perfeitamente, glória a Deus por isso que vocês estão falando. Só que sabe uma coisa? Eu falo mais em línguas estranhas do que todos vocês juntos. Porém, o que eu prefiro? Para a igreja, falar 3 ou 4 palavras no meu próprio entendimento com amor. Não precisa de mais nada. Vale mais do que 10.000 palavras em língua estranha. É verdade, quando ele está falando, ele não está colocando em demérito a língua estranha. Ele está colocando, ele está super exaltando, entre aspas, o nosso entendimento diante de Deus e diante das pessoas. Quando ele vai falar que teve um camarada que subiu até o 3º céu, que foi arrebatado, ele fala que é um camarada. Ele não fala que é ele, né? Olha, eu conheci um rapaz, para não falar que é ele, que foi até o 3º céu. E olha aqui a questão mística. Mas ele não dá tanto valor à questão mística. Ele dá muito mais valor ao nosso conhecimento de busca. Agora, todos nós temos a mística diante de Deus. Eu tenho certeza que no seu momento de oração você tem a sua experiência espiritual, né? Mas precisamos sim entender a Bíblia. A própria fé, então, é mística. Com certeza. É uma coisa que a gente tem certeza daquilo que não está vendo. Isso. Então, nós só precisamos entender que a palavra mística ela se remete a uma coisa ruim. Pelo senso comum. Por exemplo, mística a gente já se remete a misticismo e a mito. Algumas pessoas acham que mística é mito. E aí mito vira mitologia, né? Porque a maioria dos mitos, na verdade, foi feito para explicar alguma coisa, mas é uma mentira. Não explica nada. Aí vira uma mitologia, né? Então nós precisamos entender. Mística não é nada disso. A questão aí é, de repente o crente viu o outro lá tendo uma experiência, né, boa, até de línguas. Ele não tem, ele acaba se afastando daquilo que ele já tem, de Deus, daquele conhecimento do dia a dia que nós aprendemos através da Bíblia. Então, porque ele não tem aquilo lá, de repente fala, pô, então eu acho que eu não consigo. Não sou tão crente, né? Não sou, exatamente. Não sou, como eu não tenho essa experiência aí, então. Irmãos, ninguém é melhor ou pior porque tem experiência A ou B. Por exemplo, nós temos irmãos aqui na nossa igreja que falam línguas estranhas. Ele é melhor que eu ou que você? Você é melhor que ele porque não fala? Ele está em demérito? Ou eles? Jamais. Na verdade, ele tem uma experiência com o Espírito Santo que eu não tenho, que posso
num grau mais elevado que eu. Não. Simplesmente ele tem essa experiência e eu posso ter qualquer outra. Por exemplo, um espírito de sabedoria, de discernimento, que eu sei que muitos irmãos aqui têm. Um espírito de relacionamento, e aqui espírito eu estou colocando espírito com um M minúsculo, no sentido de como se fosse uma impulsão para tal. Veja, tudo isso é do dom de Deus. O ânimo, né? É nem quando Jesus falou assim que João veio no espírito de Elias, quer dizer, no mesmo afim, né? Mesmo afim. Não é o espírito no sentido de uma reencarnação. É reencarnação. Não, é o espírito no sentido. Então. Já viu aquela pessoa que fala assim, esse rapaz tem um espírito de ousadia? Não, não é uma entidade. Eu não sei se por muito tempo, pastor, eu estava falando de conhecimento. Eu falei porque tem gente que busca conhecer a Deus misticamente nessas manifestações. E às vezes na rabeira de experiência de outros, né? E, na verdade, existe uma coisa que vocês têm que deixar isso aqui. Às vezes a pessoa faz assim, ó, Bíblia, eu quero conhecer a Deus. Deus revela. Pera lá. Vai dar de cabeça pro muro. João 17:3. Isso mesmo. Irmã Lourdes, você levantou a mão? Então pode falar. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei nem se eu posso revelar. E não é obrigado também vocês a acreditar. Mas é uma coisa, eu não posso mentir e nem posso negar nada para a mulher. Noite passada, eu sentei na cama, eu fiz minhas orações, né? Eu pela mim. Quando eu sentei na cama, eu senti do outro lado que a cama baixou também, né? Não vi ninguém, eu só subi. Se uma pessoa chegar aqui do meu lado, sentasse, baixaram, né? Eu senti isso, não senti a pessoa, senti isso, a cama baixou. Eu perguntava para mim, meu irmão, será que foi? Quem tiver aqui, Jesus, Senhor, então se está aqui, então eu escuto o que eu vou pedir. Eu pedi tudo que eu tinha pedido. Todos nós aqui, todos vocês, e aqueles que de fora que precisam, está precisando da ajuda de uma palavra, né? Pedi tudo. Cada de si. A cama ficou leve. Irmão, isso é uma experiência mística. Eu não sei se eu posso falar, mas eu estou. Mas por que você acha que eu não poderia falar? Fala aqui para mim, por que você acha que não poderia falar? Eu não sei, pastor, porque as pessoas não acreditam, né? Não acreditam. Olha aí, Deus está com você, Jesus está com você. Não, eu não sei. Irmão, você teve uma experiência mística. O que você tem que fazer diante dessas experiências, primeiro é testar os espíritos. Que espírito é esse que está comigo aqui? Quem é que está sentado aqui comigo? Deus revela o meu coração, quem é que está aqui? O que é que está acontecendo aqui? Espírito de revelação, discernimento. A palavra de Deus nos diz que nós podemos pedir o espírito de discernimento para Deus. Não é? Primeiro de tudo é discernir. Seja quem fosse, né? Mas foi enviado por Deus, né? Isso, tem que discernir. Certo? Mas esse tipo de experiência, irmã, a experiência mística diante de Deus. Não é a primeira vez, né? Já aconteceu muitas vezes, né? Aí eu nunca achei para ninguém, mas quando eu estou com vontade de revelar. Amém. Irmã, aquilo que acontece com você, a igreja está apta para te ouvir. Você não precisa ter vergonha de falar. Inclusive, se tiver que a igreja te corrigir, como você pode me corrigir em alguma coisa, nós somos igrejas para isso. Para poder ajudar. Porque às vezes nós estamos entrando por um lado que a Bíblia ensina que é outro. E aí a gente pode, olha, irmão, é assim que funciona, é aqui. Então você não precisa ter vergonha, muito menos medo das experiências que acontecem com você. Antes, pelo contrário. As experiências que acontecem com você, com a irmã Isabel, qualquer um aqui, são dignificantes e nos ajudam a crescer diante de Deus. Porque, só terminando, porque às vezes até com uma repreensão, no sentido em amor, as outras pessoas podem entender. Veja? Às vezes você traz uma experiência riquíssima, e nós aprendemos com a experiência riquíssima. Ou às vezes a irmã Maria chega aqui com uma experiência que não está muito de acordo com a palavra de Deus. E aí alguém pode ensinar ela, até publicamente, como está sendo aqui agora feito, ensinar ela publicamente que não é bem assim, e outras pessoas que, quem sabe, estavam tendo a mesma experiência, poxa, olha, o pastor, o irmão Vanderlei, a irmã Olga, ensinou que a Bíblia está dizendo que é por aqui. Então, quer dizer, uma experiência
comum, unitária, pode ser comum e o ensinamento pode ser geral. Então, irmã, não tenha medo de trazer. Não tenha medo de trazer. Amém? A busca disso que é o perigo, né? Porque quando você vive buscando esse tipo de coisa, não que você não deva buscar essas experiências místicas, mas quando você vive em função disso é que é complicado. Nós devemos viver em função de conhecer a Deus através da Bíblia e oração, amém? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos ensina por onde nós vamos caminhar. E você pode dizer o seguinte: olha, pastor, mas eu não sei ler. E muitos de nós aqui não sabemos ler. Mas olha, hoje em dia nós temos tantos recursos. Lá em casa, quem não sabe ler quer. Lá em casa eu tenho um CD do começo ao fim da Bíblia. Alguns eu já emprestei para alguém e me devolveu, mas eu sei que tem. Você não precisa nem ler mais. Coloca lá no CD Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E aí vai. E é uma voz tão gostosa. Imagina de quem que é a voz. Cid Moreira. Pastor. Aquela voz você escuta. Então, nós temos recursos para conhecer a Bíblia. Pastor, ao zelo de Deus e o Espírito Santo de Deus, que ele já deixou escrito assim: a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando às vezes eu não sei ler, mas tem um netinho que lê, que pode ler para mim. Né? E podemos crescer assim. A fé não está escrito lá, a fé vem pelo ler a palavra de Deus, mas pelo ouvir. Vem pelo ouvir. E ouvir, e alguém estava falando, não sei se foi o Jarcio, aqui eu encerro, tá, irmãos? A gente já está caminhando, já está atrasado. O Israel estava para ter terminado a lição aqui, ó. A questão da experiência, da crença. Na verdade, nós precisamos para além de conhecer. Porque conhecer, simplesmente por conhecer, o irmão Bandeira Israel já ministrou isso aqui. Conhecer só, qualquer intelectual pode conhecer, inclusive aquele intelectual que orou para Jesus. Ele conhecia muito. Ele perguntou para Jesus: não, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quer dizer, ele conhecia muito a respeito de lei, porém não conhecia nada a respeito de Deus. Olha que diferença. Podemos conhecer muito a lei, a Bíblia, a palavra, tudo, e não conhecer nada a Deus. E quem sabe, às vezes, o irmão ou a irmã, sem nenhum demérito, analfabeto, conhece muito mais a Bíblia do que eu, porque conhece de experiência com Deus. Conhece muito mais Deus do que eu, porque conhece de experiência. Como o Jó vai dizer, não só de ouvir falar. Então, conhecer deve nos remeter a experimentar. Certo? Porque conhecer, até o diabo conhece. E muito. Crer, até o diabo crê. E muito. Tiago 1,5 vai dizer que os demônios creem e estremecem. Então conhece muito. E não muda a vida. Oi? E não muda a vida, continua sendo diabo. Bem isso. Então conhecer e crer, nós não podemos parar por aí. Precisamos conhecer e crer e experimentar. Experiência. Faz coração. Passar a obediência. Sair do intelecto e vir para o coração. Como figura, né? Amém? Vamos orar então? Vamos colocar em pé, vamos orar. Tem aniversariante hoje no nosso meio, essa semana. Irmã Maria. Não, é a Maiara. Maiara. É. Quantos anos ela tem? 19? Não, 22. Falou que tinha 18? Não. Quem falou para mim que ela tinha 18? Não, Não, não é da minha época, ela tinha 18, né? Vamos orar pelo amor de Deus. O que a irmã está sentindo? Ai, tontura e semana que vem, pior que as outras. Vamos orar. Irmã Isabel. Aniversário do Arthur. Oh, coisa boa. Quantos anos? 11 anos. 11 anos já está maior que a irmã, né? Amém. Gente, eu acho que o maior prazer de um pai e da mãe é ver o filho crescendo, né? Ah, sim. Olha que coisa linda, crescendo. E sempre, esses dias eu perguntei pro Michel, o Michel estava ali perto de Viana, eu falei: Michel, você vai ser maior que seu pai? Ele falou: claro. Aí eu falei assim: quanto tempo você vai demorar para fazer o que ele está fazendo aí? Ele falou: uns 3 anos. Ele estava lá fazendo os negócios, engenhando, uns 3 anos. Eu falei: então você vai ser melhor que seu pai. Vou. Aí o pai dele estava do lado assim, olhando, todo cheio de orgulho. É bem isso mesmo. Todo pai espera que o filho e a filha seja melhor que ele. Sim, com A certeza. Leandra também está fazendo aniversário. São vizinhos. Amém. Está lá. Amém? Bem, Eu queria pedir oração à minha colega de trabalho. Ela ligou agora de manhã que o marido dela faleceu de um acidente. Então que Deus possa Como que é o consolar. nome dela? Maria Furquim. Maria Furquim. Vamos orar, né? Irmão Sebastião? pastor, eu peço pela saúde da Maria e também pela minha, porque de uns 2 dias para cá está doendo tudo quanto é músculo, tudo quanto é
nervo e falando meio grosso e não deu febre, não deu Tá nada. com dor no olho não, né? O outro também é que eu tive uns 20 dias de enxaqueca, via fio, e agora de um dia para cá, graças a Deus, estou de férias. Né? Eu peço também pela saúde da Gilmara, viu? Ela andou passando mal esses dias aí. Mais alguém? Por mim, né? E a Lourdes também estava em casa ensinando a netinha. E ontem também ela teve que fazer uns gargarejos, que ela fez uma irritação na garganta, estava ficando bom também. Mas aí a Lourdes ela já estava bem melhor, porque às vezes que hoje a noite ela possa estar aqui com nós. Amém. Glória a Deus. Ana Júlia queria falar algum pedido, né, Ana Júlia? Vamos ver o que você quer falar. Família, fala tudo dessa vez. Não ensinei isso. Fala, pode falar. Veio logo. Eu quero agradecer esse dia, é muito legal. Glória a Deus. Então fala, glória a Deus. Glória a Deus. O dia estava legal. Amém. Já aprendeu. Ó, daqui a pouco ela tá aqui na frente ministrando louvor, tá aqui. Vamos orar então, irmãos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor, porque Tu tens sido um Deus presente em nossas vidas, nos abençoando com todas as sortes de bênção. Nós aprendemos aqui hoje, ó Pai, temos aprendido que precisamos conhecer ao Senhor. E que somos também, ó Pai, o povo mais rico da face da terra. Ricos, ó Pai, porque temos o Senhor como o único e suficiente Salvador. E o Senhor já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Por isso, ó Pai, podemos romper em fé. Por isso, ó Pai, podemos acessar e, ó Pai, nos achegarmos a Ti, entendendo que o Senhor é aquele, ó Pai, que tem prazer em abençoar os seus filhos, como um pai tem o prazer em ver o filho crescendo, o filho, ó Pai, melhorando e o filho, ó Pai, sendo abençoado. Pai Santo, nos abençoe durante esse dia, dá-nos uma noite na Tua presença, onde nós estejamos aqui para cultuar, bendizer, exaltar e adorar o Teu santo nome. Pai, colocamos diante do Senhor cada pedido aqui feito, pelos aniversariantes, ó Pai, pela Maiara, pelo Arthur, ó Pai, pela Leandra. Cuida com poder e graça desses jovens, que o Senhor, ó Pai, possa estar ensinando-os a crescer na Tua presença, dando, ó Pai, intimidade com o Senhor, dando, Senhor, um impulso para que eles possam vir ao encontro do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, sobremaneira a vida da irmã Neuza, toca com poder e graça. O Senhor conhece, ó Pai, todo o seu organismo, cada sinapse do seu cérebro, cada, ó Pai, situação, ó Pai, do seu organismo ali, Senhor. Cada, ó Pai, situação que está acontecendo agora, especialmente, ó Pai, essa dor que ela está sentindo, ó Pai, essas ânsias que ela está sentindo, que o Senhor cuida com poder e graça, ó Pai, e que esse mal-estar, ó Pai, seja retirado em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida da Gilmar, a sua saúde, a sua família, Ana Júlia, Israel, Senhor, seus pais, ó Pai, a irmã Maria, o irmão Sebastião, cuida, ó Pai, de cada um deles, no nome de Jesus. Mas em especial nós colocamos diante do Teu altar essa família que perdeu, ó Pai, esse rapaz, esse jovem. Senhor, a Maria, Senhor, cuida, ó Pai, dessa pessoa, conforta com o Teu Santo Espírito. Nós sabemos, ó Pai, que o momento de luto é um momento de dor, é um momento de perda, mas é também, ó Pai, um momento de reflexão. Que o Senhor, ó Pai, possa trazer a Tua palavra naquele coração, nesse momento, e dar conforto, ó Pai, para toda a família, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, abençoa os demais pedidos que foram feitos, ó Pai, até aqueles que não foram verbalizados, ó Pai. Abençoa a vida da irmã Lourdes, do irmão Vanderlei, ó Pai, no nome de Jesus, de cada membro dessa igreja, cada família dessa igreja. Cuida com poder e graça. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Não saia sem dar um aperto de mão, um abraço, Senhor.